que nunca sai de moda, né, aí na nutrição, que é sobre inflamação. Se vocês não me escutarem direito, tiver alguma intercorrência na gravação, por favor, me sinalizem aqui. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá dando para ver? Perfeito. Então, vamos lá, gente. Escolhi esse tema para conversar com vocês justamente por isso. É um tema muito pertinente, hoje em dia, nunca sai de moda, né, sobre inflamação. E, enfim, queria contar para vocês um pouquinho sobre mim. Eu sou Ana Laura, atuo principalmente nas áreas de nutrição esportiva, saúde intestinal, comportamento alimentar, mas principalmente eu acredito que aí o meu principal propósito seja transformar vidas através da alimentação. É a coisa que eu mais amo fazer em consultório, nas redes sociais, e sou extremamente apaixonada por isso. Hoje em dia, a nutrição é uma ferramenta extremamente valiosa para a gente, só que a gente tem, assim, dois lados. Ela pode ou nos libertar ou nos aprisionar, dependendo da forma como ela é comunicada para vocês, como ela é passada, como ela é vivenciada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acredito que uma frase que esteja em tudo que eu faço, que condiz muito com essa palestra aqui que eu vou apresentar para vocês e com tudo que a gente vai conversar, é que a nutrição vai muito além de calorias. Então, ela envolve muito mais coisa do que a gente imagina, do que apenas uma dieta, macronutrientes e o que a gente está acostumado a ver. E antes de eu contar um pouquinho da minha história, eu queria fazer um questionamento para vocês. Eu queria saber quem aqui já viu alguma dessas frases quando estava rolando aí o feed do Instagram, de alguma rede social. Por exemplo, o açúcar está te matando aos poucos. Pare de comer pão e veja seu corpo desinflamar. Você não emagrece porque está inflamada. Esses alimentos estão sabotando a sua saúde. Quem aqui já viu alguma dessas frases? Podem responder aí no chat, não me deixem falando sozinha, pelo amor de Deus. Acredito que muitos, né? É uma coisa extremamente comum aí da gente ver hoje em dia. E a maioria sim, exato. Bom, e hoje em dia eu sou nutricionista aos 22 anos, mas eu também já fui a Ana Laura de 16 anos, que chegou a pesar 37 quilos, acreditando nessas frases, nessas falácias, que teve medo de alimentos, que buscou soluções milagrosas e que acreditava que quanto mais se restringisse, mais cortasse ali os alimentos da alimentação dela, melhor seria, mais saudável ela ficaria e mais magra ela ficaria. Então, aí a gente já tem um problema principal e é por isso que eu sou tão apaixonada hoje em dia por falar sobre isso e por desmistificar a nutrição para vocês. Então, gente, muito se fala sobre estar inflamada, sobre alimentos inflamatórios, sobre inflamação, mas ninguém sabe ao certo o que é a inflamação ou o que é estar inflamado. E é o que eu queria falar para vocês hoje. A gente tem dois tipos de inflamação, tá bom? A gente tem inflamação aguda e a gente tem inflamação crônica. A inflamação aguda nada mais é do que uma resposta rápida do nosso organismo, do nosso sistema de defesa, para combater algum tipo de dano, algum tipo de lesão que acontece em um determinado momento. Então, por exemplo, a gente cortou o dedo. A gente vai ter vermelhidão ali no local, vai sentir dor, vai sangrar, vai ficar inchado. E aí, isso é o nosso corpo acionando a nossa linha de defesa para combater essa infecção, de fato, aguda. Beleza. Agora, a inflamação crônica, que é o que a gente mais escuta falar hoje em dia, nada mais é do que quando essas linhas de defesa ficam ativas por um tempo maior no nosso organismo. Então, o nosso organismo entende que é um problema ali que ele vai prevalecer por um longo tempo, e essa inflamação
fica é pertinente ali por meses, anos, enfim, por muito mais tempo. Então, ela surge, né, não para resolver uma situação específica, mas por uma situação que vai se prolongar. E aí, essa é a diferença da inflamação aguda. E o que a gente tem na inflamação crônica? Por exemplo, dormir mal todos os dias, tabagismo, sedentarismo, alcoolismo, são tipos de coisas que, com o tempo, obviamente, não é algo de forma pontual, a gente vai contribuindo para uma inflamação crônica, e lembrando que inflamação crônica também, ela é de baixo grau, ou seja, o que acontece? A gente, muitas vezes, não vai tendo sintomas dessa inflamação. Então, ela acontece de forma silenciosa. E aí, isso que leva a alguns tipos de condições mais sérias, como, por exemplo, a obesidade, doenças cardiovasculares, doenças crônicas não transmissíveis no geral. Então, esse é o tipo de inflamação que querem pregar na internet, hoje em dia, como algo proveniente de um alimento isolado, de uma dieta isolada, de um hábito isolado, mas que eu vou mostrar para vocês aqui que não é tão simples assim. Então, para exemplificar de uma forma mais prática, para vocês entenderem, eu quero que vocês imaginem uma casa. Na inflamação aguda, o que acontece? A gente tem um cano que estoura, a gente chama um encanador, ele conserta e beleza, problema resolvido. Agora, na inflamação crônica, a gente tem um vazamento dentro da parede. Só que esse vazamento, ele não é ali uma emergência. Ele está ali pequenininho, mas ele fica ali todos os dias. E aí, com o tempo, ele começa a vazar um pouquinho, começa a causar danos na casa, e é isso que acontece na inflamação crônica. Então, gente, vocês viram como é algo, dois tipos de inflamação, é algo extremamente complexo. E reduzir um estado inflamatório a um único alimento é simplesmente uma tentativa de vender uma solução extremamente simples para um problema extremamente complexo. E às vezes é muito mais fácil, né, a gente acreditar, é muito mais confortável que o principal problema é algo específico, de fato, porque aí a gente corta isso e a gente cessa o problema. Só que não é assim que funciona, né? Então é muito mais fácil a gente acreditar que pão, glúten, leite, açúcar são inflamatórios e são os principais problemas para o nosso ganho de peso, para a gente estar ali numa condição física que a gente não gosta tanto, do que de fato a gente olhar ali para o panorama geral e ver o que está acontecendo, os nossos hábitos ao longo de todos os anos. Mas é mais confortável a gente ver, e é o que a internet nos ensina, olhar apenas para um pontinho e definir que aquilo ali é o problema, e que a gente cortando aquilo vai solucionar tudo. Então, como que isso é abordado aqui nas redes sociais? A inflamação no geral. Dessa forma aqui. Dieta para desinflamar o corpo, alimentos e dicas essenciais. Dieta para alcançar mais saúde, como desinflamar. E esses prints aqui, queria deixar claro para vocês, sem problema algum, que eu tirei de profissionais extremamente renomados, tá? Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê nas redes sociais hoje em dia. Porque, assim, isso aqui são profissionais, de fato, que muita gente confia. Falando para a gente não comer pão todo dia, e por que a gente deveria parar também, que o pãozinho pode estar te inflamando e é um dos principais motivos da sua barriga estufada, inchaço, coceira, rinite, acne. Para a gente não falar não à lactose, mas dizer não ao leite, tá? Porque o leite inflama da mesma forma, tá? Que o leite é um alimento altamente inflamatório. Então é isso que a gente se depara na internet hoje em dia, quando a gente busca ali por alternativas de se alimentar melhor, né? Que é extremamente preocupante. E o que isso gera? Ansiedade, restrição, principalmente, culpa, medo ao comer e depois uma compensação. E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, por que você colocou, né, essas fotos desses pratos em específico? Nada a ver. Porque esses eram os meus pratos quando eu acreditava nessas coisas. Então, vocês podem ver aqui que a base da minha alimentação não tinha carboidrato, era só vegetais. Queijo, eu só comia queijo branco e hoje em dia eu só como queijo branco também porque eu adoro queijo branco.
mas não porque os outros queijos, por exemplo, o mussarela, tenham problema. Mas eu não acreditava nisso, eu acreditava que eu só podia comer queijo branco, que era o menos pior. Só folha, salada e uma observação, tá, gente? Aqui eu já estava bem evoluída, porque eu conseguia comer um ovo inteiro, porque antes eu tinha medo de comer um ovo inteiro. Eu comia metade de um ovo e ainda achava que era muito. Então, para vocês verem como isso é extremamente problemático. E aí depois, o que acontece com essa restrição toda? Uma compensação, uma sensação de perda de controle, um comer impulsivo, aquele pensamento de agora já foi, que eu perdi tudo, amanhã eu compenso. E novamente, essas fotos são de preparações que eu mesma fazia final de semana, quando eu me frustrava porque eu não estava tendo resultados, e aí eu descontava tudo na comida e eu comia uma quantidade ali bem considerável de cada alimento. É válido lembrar também que compulsão alimentar é diferente da gente comer por impulsividade. Então, compulsão alimentar é um tipo de transtorno alimentar e envolve muito mais coisas. Comer por impulsividade é a gente comer, de fato, ali alimentos mais palatáveis, gostosos mesmo, tipo doce, porque a gente teve um descontrole por conta de uma possível restrição, porque a gente não teve ali a consciência de comer o quanto deveria comer, mas são coisas diferentes, porque a gente é muito acostumado a ouvir isso também, que restrição gera compulsão, mas não é tão simples assim. Restrição gera um comer impulsivo, mas não compulsão alimentar. E aí a gente entra no famoso ciclo que vocês já devem ter visto, que começa tudo na restrição. Então a gente se restringe, por exemplo, ao longo da semana, fica naqueles pratinhos ali, igual eu mostrei para vocês, só vegetais, salada, proteína. E aí depois a gente não sustenta isso, obviamente, não é algo prazeroso, não é algo gostoso, não é algo que a gente consiga levar a longo prazo, e aí a gente se descontrola. O que acontece quando a gente se descontrola? A gente se frustra, a gente sente culpa, a gente fica pensando por que isso aconteceu? Que a gente é um fracassado, por que a gente perdeu para a comida? E aí volta esse ciclo. A gente se restringe novamente para tentar compensar tudo aquilo que a gente comeu. E esse ciclo vira algo aí infinito. E aí o que acontece? A gente nunca tem resultados, porque a gente fica em looping. Mas então, se esses conteúdos, né, essas frases, essas mensagens, geram tudo isso nas pessoas, por que elas continuam viralizando tanto, né? Se existem já profissionais que desmistificam esse tipo de frase, esse tipo de mensagem, por que viraliza tanto na internet, né, esse tipo de discurso? Porque vende. Simplesmente porque vende falsas promessas, vende produtos e suplementos milagrosos, vende protocolos, vende profissionais e vende respostas rápidas. E hoje em dia as pessoas querem tudo a curto prazo. Então, se a gente tem uma resposta rápida para o nosso problema, a gente vai atrás dela. A gente não vai por aquilo que seja mais sustentável, que a gente sabe que vai gerar resultado, mas lá na frente. A gente quer agora. E aí, quanto mais complexa é a nossa dor, mais sedutora parece essa solução milagrosa. Então, quanto mais a gente fica querendo mudar, quanto de fato mais intensa é essa dor que a gente tem, e quando eu falo de dor, é a dor de não conseguir emagrecer, é a dor de não conseguir mudar hábitos, é a dor de não ver resultados. A gente quer um milagre, porque a gente não está conseguindo atingir aquilo que a gente precisa para acessar essa dor. Então a gente quer um milagre, e aí a gente acaba caindo nessas falácias, nessas falsas promessas. E tem gente para nos vender isso. Isso é o que não falta hoje em dia na internet. E aí, qual que é o nosso papel? O nosso papel como nutricionistas, psicólogos, coloquei isso aqui pensando, né, nesse público que eu estou falando, psicólogos, futuros psicólogos, e todo mundo que tenha o conhecimento sobre isso. Educar. Por quê? Hoje em dia, eu vejo que não adianta mais a gente ficar tentando querer combater essas falácias, porque vão sempre existir. Porque gera demanda. A gente tem demanda, se a gente tem demanda, a gente tem pessoas continuando aí fazendo isso. Então, o melhor que a gente tem a fazer é educar essas pessoas. Falar, explicar
o porquê que isso é errado, o porquê que isso não está certo. Eu acho que depois a gente tem uns minutinhos para perguntas, né? E aí, só para não perder aqui a linha, aí eu deixo para depois eu respondo tudo, tá? Então, talvez o nosso papel não seja combater cada nova informação equivocada que surge aí nas redes, porque a gente não daria conta disso. Mas talvez seja ensinar as pessoas ali a pensarem criticamente sobre o assunto, a terem ali um posicionamento e cada vez mais espalhar conhecimento, espalhar o que a gente sabe, o que a gente tem de evidência. Porque isso que espalham não tem respaldo, gente, não tem evidência. Vocês vão pegar, e muitos desses profissionais falam, tem artigos científicos. Pede o artigo. Vocês vão ver que o artigo é extremamente vazio. E quem sabe interpretar um artigo de fato não tem conexão alguma, não é uma evidência realmente de alimentos inflamatórios, de que o pão inflama, o glúten inflama, que a gente tem que cortar leite para ser saudável. Então, educar é a melhor forma que a gente tem para combater isso. E aí vai surgir uma coisa, né, muito comum também, que a gente vai tentar explicar para as pessoas. E elas vão falar, ué, mas eu emagreci comendo pão, cortando pão. Eu emagreci quando eu cortei o glúten, quando eu tirei o leite. E, de fato, a tendência é que a pessoa tenha emagrecido sim. A gente vai falar sim, eu acredito que você emagreceu. Só que isso não significa que seja porque você cortou o pão, porque você cortou o glúten, porque você tirou o leite, você tirou o açúcar. Mas sim porque aconteceu um balanço energético na sua alimentação. Então, você começou a ingerir menos calorias. E com isso, você emagreceu. E por que você começou a ingerir menos calorias? Porque simplesmente quase tudo que a gente consome hoje em dia tem glúten, tem leite, tem açúcar. Então, por exemplo, alimentos mais calóricos, mais palatáveis, que a gente tende a consumir ali em excesso, pizza, lanche, massas cheias de molhos e tudo mais, doces, tem glúten, tem lactose. Então, se a gente simplesmente corta isso, é óbvio que você vai emagrecer. Não tem como você não emagrecer. Vocês concordam comigo? Só que não necessariamente é porque você cortou isso da sua alimentação. É simplesmente porque você começou a ingerir menos calorias. E as pessoas se equivocam muito com isso, porque de fato a gente tem ali uma evidência que ela emagreceu. A gente está vendo que ela emagreceu. Só que não foi por isso. Te contar os motivos errados, né, que aconteceu esse emagrecimento. E aí a gente entra também num pensamento aí. Aí, eu acho que alguém levantou a mão. Bom, mas eu posso deixar pro final, né, para responder. Eu acho que sim. Não sei, qualquer coisa me sinalizem aqui. Enfim, mas a gente entra aí num questionamento, né, se isso é sustentável, de fato, essa dieta extremamente restritiva, a gente cortar tudo da nossa alimentação, porque realmente a gente pode emagrecer, né, a gente pode ter ali resultados com isso, mas a longo prazo, será que a gente vai conseguir manter esses resultados? Você consegue se imaginar com esse padrão alimentar ali pelos próximos 5, 10, 20 anos? Você sem comer nada que você gosta na sua alimentação, você não podendo comer um pãozinho que você adora, tomar o seu café com leite mesmo, que você gosta de manhã, só porque te falaram que para emagrecer você precisa cortar esses alimentos. Então, você está realmente engajado naquilo ou você está só contando os dias para voltar a comer aquilo que você sente falta e que te falaram que é proibido, que você nunca mais pode comer? E aí eu queria falar para vocês que, gente, hábitos saudáveis, dieta, treino, não devem ter prazo de validade. A gente não deve levar isso como um prazo, literalmente, porque isso é para ser pro resto da nossa vida. Infelizmente ou felizmente. Felizmente, porque se a gente levar isso de uma forma leve e prazerosa, não vai ser nenhum fardo. Mas se a gente levar isso de forma restritiva, de forma que nos cause ansiedade, que a gente tenha medo da comida, isso vai ter automaticamente um prazo de validade, porque não é sustentável.
Acreditem, não é. E se alguém te falar que está há anos fazendo, vocês não vão achar. Vocês não vão achar uma pessoa que está há anos não consumindo nenhum tipo de alimento que contenha glúten, lactose, açúcar, porque não é sustentável, gente. Vai chegar uma hora e a gente não vai conseguir manter isso. E é por isso que a gente não deve seguir por este lado. Então, nenhuma dieta restritiva que corta tudo aquilo que a gente gosta de comer, por considerar inflamatório, a gente já viu aqui como que é um processo da inflamação, muito mais complexo do que o consumo de um alimento de forma isolada, é sustentável. E aí, eu queria terminar falando isso para vocês, que conhecimento liberta. Liberta do medo, liberta da culpa e liberta da desinformação. Mas liberta principalmente das falsas promessas e devolve aquilo que nunca deveria ter sido tirado das pessoas, que é o prazer de comer uma comida gostosa, sem medo, porque alimentação é para ser prazeroso, sim. Às vezes a gente tem que abdicar de certas coisas em prol de um objetivo ali específico, mas no geral é para a gente ter prazer em se alimentar e não para a gente ter medo de consumir certos alimentos. Não para a gente ficar ansioso por consumir algo fora do plano. É para a gente levar isso de uma forma tranquila, saudável, sem que a gente fique ansiosos com isso. E aí, gente, a maior inflamação, na verdade, para finalizar esse contexto aí da nossa palestra, que eu vejo hoje, não mora nos alimentos, mora nesses discursos sem fundamentos. Ai, gente, acho que tá sem som, né? Ai, peraí. Peraí, gente. Voltou? Estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Então, gente, a maior inflamação que eu vejo hoje em dia não mora nos alimentos de fato, mas mora nesses discursos sem fundamento, que transformam a comida em inimiga e que fazem pessoas saudáveis desenvolverem medo, culpa e ansiedade por algo que deveria representar uma fonte de prazer, saúde e liberdade. Muito obrigada. Sejam felizes and eat your carbs. Comam seus carbinhos aí, sem medo, tá? De ser feliz. Que eu deixei onde vocês podem me encontrar. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, é só escanear esse QR Code que vocês vão direto para lá para vocês verem mais nutrição baseada em evidências de verdade. Tem falsas promessas por aí. Muito Ana, obrigada, gente. só volta a anterior para eu ver o seu contato e tudo mais sem ser o do Instagram. Claro, tá aqui. Aí Conseguiu? eu consegui. Então tá. Deixa eu ver aqui o chat. Obrigada, gente. Que tinham perguntado alguma coisa. Ah, não. Era mensagem. Bom, enfim, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar aqui para a gente conversar um pouquinho. Se vocês quiserem saber aí sobre algo, estamos abertos a perguntas, o que vocês acharam também. Quando vocês viram o título, também eu queria saber sobre isso. Se vocês puderem me contar, quando vocês viram o título aí da palestra, o que vocês acharam que eu ia abordar. Bom, acho que ninguém tem dúvida, né, gente? Ai, vocês me deixaram falando sozinha aqui. Não, tem que mandar dúvidas. Bom, mas então acho que é isso, gente. Ninguém mais tem nada aí para falar.
Acho que é a Ingrid, né, que tá cuidando aqui da reunião. Não ficaram com nenhuma dúvida? Ah, tá. Entendi. Eu fiquei, só tô assinando aqui a lista de presença. Então tá. Então vou esperar aqui mais um pouquinho. Voltei, Ana. Tava só fazendo a lista. Ana, eu queria Hello. saber. Pode falar. é, eu tenho bastante dificuldade, né? Que eu descobri recentemente, né? Sobre o problema no fígado e eu tô tentando emagrecer. O que você recomenda? Porque pão, leite é uma coisa que se eu fosse pra mim, eu não abro mão, né? Que é uma coisa que Que você eu gosta gosto muito. bastante, né? O que você me recomendaria? Porque eu tô no sobrepeso bastante Tá, enorme e eu não sei por onde começar. tá. E por que vou te devolver a pergunta? Por que a primeira coisa que você me falou foi do leite, que você adora leite. O que tem isso? Você acha que você precisa tirar o leite para emagrecer? Não, não é isso. É porque você falou do café com leite, essas coisas assim, Uhum. sobre o pão, né? Sim, E aí eu achei, aí isso que você falou é bastante interessante, né? Porque justamente a maioria fala para cortar, por isso que eu sim, falei e aí por isso que eu falei isso, mas para mim eu na minha opinião se fosse para falar, Tainá, você tem que cortar isso, eu não abriria mão. Mas eu confesso para mim que eu tenho essa dificuldade de certas trocas que ficam difíceis para mim. Aí por isso que eu queria saber mais ou menos o que você me aconselha, essas coisinhas assim, por mais que sejam. Sim, podem parecer simples, mas para mim não é tão simples assim. não, não é mesmo. Ainda mais, né, com tudo que a gente tem. Eu acho que a gente tem muita informação hoje em dia na internet. Só que a gente tem que saber dosar. A gente tem muita informação boa, mas a gente tem muita informação ruim também. Então, você mesmo me disse, mesmo se te falassem para abrir mão de algo, você não iria abrir. Aí imagina, a gente vai lá num profissional, num nutricionista, a gente já está ali com uma dificuldade de perder peso, de atingir os nossos objetivos, e ele te fala assim: ah, Tainá, tá bom.
Você gosta ali do seu café com leite, do seu pãozinho francês ali de manhã, mas sabe o que a gente vai fazer? A gente não vai comer mais, porque isso está impedindo que você emagreça. Isso é inflamatório, a gente não pode comer, no seu caso, porque senão a gente não vai ter resultados. Obviamente, você não vai seguir. Ou você vai tentar seguir por uma semana, não vai conseguir, vai se frustrar e a gente volta naquele ciclo lá, naquele looping de restrição que eu comentei. O que eu recomendo para você é uma alimentação equilibrada. A gente não precisa sair cortando tudo. A gente tem que saber dosar. E o que eu sempre falo, principalmente quando a gente está falando de reeducação alimentar, uma coisa básica, que é uma regrinha ali de 80, dos 80 e 20%. Então, 80 20. 80% do tempo a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, vegetais, alimentos bons de qualidade nutricional. E os 20% é aquilo que a gente gosta de comer. É aquilo que a gente tem vontade de comer e a gente não precisa excluir da nossa rotina, a gente não precisa excluir da nossa vida. Porque se a gente conseguir dosar isso, tá tudo sob controle. Mas as coisas principais que eu te falaria é, primeiro, você começar a acrescentar. A gente sempre pensa em tirar. Mas você já pensou em começar a acrescentar coisa na sua alimentação? Então, por exemplo, acrescentar fruta, comer mais frutas durante o dia. Acrescentar vegetais. Não sei se você tem o hábito de consumir vegetais, mas se você não tem, pensa em acrescentar um tipo no seu prato, no almoço, no jantar. Se você já come, acrescenta outro. Ou proteína, muito importante também. Estamos na era da proteína, não é quanto mais melhor, mas tem que ter proteína sim na nossa alimentação. Encaixar a proteína em todas as refeições. E isso já entra outro aí problema que a gente tem que resolver, que é fazer as refeições bonitinhas. Não significa que a gente precisa comer de 3 em 3 horas, não significa que a gente tem que seguir sempre isso, mas a gente tem que ter as nossas refeições para evitar que a gente chegue nas refeições principais morrendo de fome. Então, o que acontece muito é, por exemplo, pessoas que eu vejo que só almoçam e jantam, e acontece isso em 2 períodos do dia. No almoço e na janta, literalmente. A gente não come nada até o almoço, chega do almoço morrendo de fome. Exagera, come tudo que vê pela frente porque tá morrendo de fome, claro, não fez uma refeição antes, fica o dia inteiro sem comer, a tarde toda sem comer. Chega na janta como? Comendo até os rebocos da parede. Então, a gente fraciona a alimentação. Tomar café da manhã, almoço, um lanchinho da tarde, o jantar. E lanche da tarde, não precisa ser uma castanha e uma maçã, que coisa sem graça, chata de comer, né? Mas um iogurte com uma frutinha, um pãozinho com ovo, um pãozinho com queijo, um sanduichinho ali com frango desfiado, uma carne moída. Então, isso são alternativas aí para você começar a se cuidar, começar nesse novo estilo de vida que você talvez esteja pensando em seguir. Te respondi? Obrigada, Ana. Sim, sim. Então tá. Qualquer coisa você me manda mensagem depois. Pode deixar, pode deixar. Quais são os sintomas relacionados à inflamação? Mas você diz o que, assim? Por exemplo, você está falando da inflamação, no caso, se a gente tiver com sobrepeso, no caso, excesso de gordura corporal, seria isso? Ayla, né? Porque é o que eu falei. A gente tem 2 tipos de inflamação. A inflamação aguda, são essas coisinhas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, a gente corta um dedo, a gente bate bate um membro do corpo, quebra o dedo, isso é inflamação aguda. Inflamação crônica está mais relacionada a doenças, tá? E é por isso que a gente não deve reduzir alimentos, tá? A coisas inflamatórias. Porque, gente, não tem nada a ver. A inflamação é um estado que o nosso corpo fica diante a alguns hábitos que são construídos ao longo do tempo. Então, por exemplo, um desses hábitos pode ser
o excesso de gordura corporal por a gente comer de forma excessiva, não se movimentar, né? O sedentarismo, que leva, por exemplo, a um sobrepeso e obesidade. Só que aí, o que acontece? Pra gente, não existe isso de desinflamar, tá? Que muita gente fala. Porque vamos desinflamar. Não existe isso. A gente tem que perder gordura. Perder gordura, perder peso, como que isso acontece? Déficit calórico. A gente come menos do que o nosso corpo gasta. Só que para isso, você não precisa cortar pão, cortar leite, cortar tudo da sua alimentação. Você só precisa equilibrar os pratinhos. Então não existe, eu já quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça de vocês. Não existe desinflamar. Não existe dieta para desinflamar, dieta anti-inflamatória, alimento anti-inflamatório, ou alimento inflamatório, isso não existe, tá? No caso de gordura no fígado, precisamos pensar em dieta específica? O caso da gordura no fígado, basicamente é um excesso, pode ser proveniente também dos fatores agravantes, o excesso de gordura corporal. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, de fato, perder peso, tá? Realmente perder gordura. E para isso, dieta hipocalórica, déficit calórico, comer menos do que a gente gasta. Mas a gente não precisa cortar nada também, por conta do excesso de gordura no fígado, tá? Leite faz mal? Mulher, onde você estava na minha palestra? Onde você estava? Você chegou agora? Não, leite não faz mal, tá? Isso aí que eu te falei em relação à inflamação, era também, eu tava muito na dúvida com relação à inflamação, à gordura no fígado. Tu pode falar disso? Sim, a gordura no fígado, uma das principais coisas que ajudam a reduzir essa gordura no fígado é reduzindo a nossa gordura corporal, é a gente perdendo peso. É a primeira coisa que a gente precisa pensar. Não tem assim. Então, a outra coisa também que eu queria falar para vocês. Sempre, em qualquer caso disso que aconteça, tipo, eu tô com gordura nisso. Tá. Tá, já te falo. Tô com gordura no fígado, por exemplo. Tô com esse caso. Você tem que perder gordura corporal como um todo. Você tem que mudar os seus hábitos. Não tem dieta específica. Não tem, já que você tem gordura no fígado, a gente vai ter que tirar o leite, por exemplo. Não. Isso não existe. A não ser, tipo, casos muito específicos. Deixa eu pensar aqui uma coisa para falar para vocês que a gente realmente tem que tirar. Por exemplo, é isso aí. Esse leite só faz mal para quem tem intolerância. Eu já toco nessa parte do leite. Mas, por exemplo, de coisa que a gente precisa cortar. E para vocês verem como é algo muito mais complexo e que a gente sai cortando coisas sem necessidade. Quem tem doença celíaca. O que é a doença celíaca? É quem, de fato, não pode consumir glúten. A pessoa não pode, porque o corpo dela interpreta o glúten como um corpo estranho, como algo estranho. Então, aquilo vai entrar em contato com o corpo dela, o corpo vai reagir, e aí vai gerar várias coisas, tá? E aí vai afetar principalmente o intestino dela, tá? O intestino dela não é receptivo para aquele alimento, então vai afetar a absorção de nutrientes, a pessoa vai ficar deficiente de vitaminas, vai ficar ruim de forma com estufamento, dor abdominal, vai desregular todo o intestino. Então, uma pessoa celíaca, sim, tem que cortar. A pessoa não vai consumir o glúten. Então, existe, assim, condições específicas que sim, a gente precisa cortar algumas coisas. Mas na maioria delas, não, gente. Na maioria delas, é uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, uma dieta que a gente vai ter um déficit calórico ali para emagrecer, mas que a gente não precisa sair cortando nada. A gente tem que equilibrar os pratinhos, tá? Pô, Sobre o leite. falou isso de doença celíaca. Eu tô vendo bastantes vídeos sobre isso, né? O que acontece com relação à contaminação cruzada? Depois que você responder do leite, você fala isso, que eu fiquei bastante interessante. Tá bom, pode deixar. Sobre o leite, é a mesma coisa do glúten, é o que eu acabei de falar. Até nem pensei nisso, mas o glúten faz mal para algumas pessoas. Para quem? Para quem é celíaco. Única e exclusivamente. Mas é porque eu como. De fato, tem pessoas que podem ter uma sensibilidade ao glúten, mas escutem bem o que eu tô falando. Isso é analisado ali todo um contexto.
Então, antes de vocês virem falar, ai, mas eu como pão, eu sinto que eu fico meio estufado, não sei o que, calma, tá? É raro, é muito raro isso. Então, é principalmente doença celíaca. E o leite é a mesma coisa. O leite vai fazer mal para quem? Para quem tem intolerância à lactose e para quem tem alergia à proteína do leite. Então, são duas coisas diferentes. Intolerância à lactose, a gente não tolera o carboidrato do leite. Então, tem produtos que vocês já devem ter visto no mercado sem lactose. Tá ok, tá perfeito, o leite não vai fazer mal nesse caso. É só consumir os produtos sem lactose, ou então, de forma esporádica, consumir aquelas enzimas, que eu não sei se vocês já ouviram falar, as lactases, né? Que é a enzima que digere, que quebra a lactose. E aí, tudo bem. Quem tem a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, aí é o leite, tá? Que faz mal, porque a pessoa tem uma alergia, e é a mesma coisa que acontece com a doença celíaca. Então, o corpo enxerga o leite, né? E aí a proteína do leite, que é a caseína, como um corpo estranho, e aí reage ali no organismo da pessoa e ataca aquela molécula ali, achando que é um corpo estranho. E aí sim, isso faz mal. Mesma coisa, glúten e leite só faz mal para quem tem algum tipo dessas condições, tá? Em outros casos, porque tem estudo que leite não é inflamatório, gente. Não é. É aquilo que eu falei dos estudos. Tem estudo para tudo hoje em dia. Se você pesquisar, deve ter estudo falando que beber 20 litros de água é super saudável. Entendeu? O problema é a gente saber interpretar esses estudos. E aí que entra um fator bem importante. Acho que é isso do leite. Agora voltamos aí para a pergunta da Tainá, que ela falou sobre a contaminação cruzada no quem é celíaco. A contaminação cruzada é a mesma coisa que acontece. Então, quem é celíaco, nos restaurantes, por exemplo, próprio em casa, quando vai na casa de alguém, pode ser que tenham resquícios do glúten em algum lugar, em talher, em prato, em coisas que a pessoa coloque ali, né, na boca e tudo mais, e aí o organismo vai reagir da mesma forma, porque é uma molécula ali que está entrando em contato que a pessoa está ingerindo. E aí vai reagir da mesma forma, a pessoa vai atacar aquela molécula e a pessoa vai se sentir mal, tá? É isso que você queria saber, Tainá? Ou tem alguma pergunta específica sobre isso, da contaminação cruzada? Era o que acontece, entendeu? Porque eu ultimamente eu tenho visto, né? Uhum, Porque, se não me engano, que eles têm a cozinha separada deles, trouxe os próprios utensílios. sim. Era basicamente sobre o que acontece, entendeu? Qual é a molécula que ataca, o que acontece em si. No caso, é a bactéria que contamina o que ele basicamente tem, né? Não é uma bactéria, é o glúten de fato. O glúten é uma molécula, tá? Ah, Pensa assim, é uma molécula. E aí, entendi. o glúten, ele, até por exemplo, o pão, né? Quando a gente vai fazer o pão, o que acontece quando a gente vai sovar ali o pão? Por que a massa fica daquele jeito, sabe? Elástica, assim? Por conta do glúten. Porque o glúten, ele é uma moléculazinha que ele é grudenta, ele gruda. E aí, é por isso que a gente tem essa questão da contaminação cruzada com glúten, porque ela é uma molécula que ela gruda nas coisas. E às vezes é imperceptível. E aí é por isso que é importante isso da contaminação cruzada, para quem tem doença celíaca, ou frequentar restaurantes específicos que tudo já é limpo, vamos dizer assim, que não fazem nada com glúten, para não ter essa contaminação. Ou então falar, né? Tipo, a pessoa chega no lugar, na casa, leva suas próprias coisas. Ou então no restaurante falar, ó, sou celíaca, não posso com contaminação cruzada. Às vezes os restaurantes têm uma cozinha separada, com utensílios separados para essa pessoa. Então é isso, é a molécula que fica grudada, que a gente não consegue ver, e aí acontece a mesma coisa. A pessoa ingere, o corpo enxerga como um organismo estranho, ataca aquela molécula e a gente tem os sintomas de alergia. Estufamento, desregula intestino, às vezes dá coceira, dor,
diversas coisas, tá? É algo mais sério mesmo. A alergia é mais sério que intolerância, tá? E pra o corpo tirar o glúten demora bastante. E eu acho que às vezes nem tira, né? Sim. E uma vez que você tá ali ferindo o seu intestino, principalmente, para recuperar depois, é muito mais difícil. E aí é um dos principais casos também que a gente tem, que é de deficiência de vitaminas, porque a gente absorve muitas vitaminas, muitos nutrientes no nosso intestino, em pessoas que realmente, tipo, não sabem de alguns problemas ali que tem de digestão, de intolerâncias e tudo mais, e aí acabam consumindo essas coisas, acaba afetando o intestino e aí atrapalha a absorção, e a pessoa fica desnutrida, de fato, e não desnutrida quando a gente pensa assim, nossa, a pessoa está extremamente magra, às vezes acontece, mas desnutrida mesmo de sem ali vitaminas, porque não tem absorção. É isso? Isso. Então, acho que é isso, né, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Alguém aí quer falar mais alguma coisa? Bora lá, eu acho que eu ainda tenho. Acho, acho que eu ainda tenho tempo, será? Não sei. Pessoal aí da produção me fala então, que eu ainda tenho tempo. Isa, seu áudio não tá saindo. A Isa quer falar? Sem som ainda, Isa. Tá com o microfone fechado. E agora? Agora tá saindo. Tá. Agora tá, Você pode. tem. Peraí.